Salve, salve galera! Sejam bem-vindas todas as pessoas aí que acompanham o nosso trabalho aqui no canal Sagrado das Coisas. E hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, como vocês podem ver. Nosso cenário de hoje é diferente e a Juliana não está aqui. Como vocês podem ver, eu estou aqui no meio da floresta, desse lugar aqui que eu sou apaixonado, que é a Chapada do Araripe, na cidade do Crato, aqui na região do Cariri. Então esse lugar é um lugar muito abençoado e me abençoou durante todos os meses, durante quase 3 anos que eu estive por aqui. E na verdade eu vim aqui no Cariri agora para finalizar a minha temporada, pelo menos nesse momento. E eu quero deixar aqui uma homenagem a essa região, a essas pessoas, a essa natureza, a esse santuário mesmo que é a Chapada do Araripe, como vocês podem ver aqui atrás, que é um lugar protegido pela Unesco, inclusive, tombado como geoparque, o único geoparque do Brasil. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa potência que é esse vale da Chapada do Araripe e toda a cultura que desse lugar aqui irradia. Juliana, nesse momento, está em São Paulo. Eu estou aqui no Cariri de volta temporariamente, porque devido à pandemia a gente decidiu nos mudarmos novamente para a cidade de São Paulo. Então a gente decidiu fazer esse episódio, eu e a Ju, para falar um pouquinho da nossa experiência que foi tão rica aqui nesse lugar, né? Deixar aí essa dica cultural, turística e para quem quiser conhecer essa região que é fantástica. E foi aqui nesse lugar também que eu finalizei o meu doutorado, que aqui ele tomou uma outra proporção, doutorado em artes cênicas. Eu trabalhei sobre performance e estética da existência, como eu venho falando um pouquinho aqui no canal também. E aí as práticas xamânicas de si é o título dessa tese. E aí é muito inspirado pelas práticas que eu tive aqui de intensidade, né, com a performatividade do xamanismo, uma performance própria, né, que eu fui trabalhando aqui, e isso foi inspirando também o nosso trabalho a respeito das práticas sobre si, das práticas de cuidado de si, que é um pouco a temática que a gente está desenvolvendo nessa temporada de outono aqui no nosso canal. Esse lugar aqui também nos proporcionou a conhecer pessoas maravilhosas. Eu agradeço todas as amizades que eu fiz aqui, essas sagradas amizades. Eu não vou citar os nomes assim das pessoas maravilhosas, porque eu certamente vou cometer uma injustiça de estar esquecendo de pessoas. Então a gente escolheu falar de uma pessoa que a gente já até trouxe aqui no canal, que é uma pessoa que sintetiza muito a nossa experiência aqui no Cariri, né? Que foi também a algumas quadras desse lugar, aqui para baixo da Chapada, que aqui eu estou bem pertinho do morro, como vocês podem ver. E essa pessoa que a gente vai homenagear mais uma vez aqui no nosso canal é o mestre Allenberg Quindins. A gente convida vocês a mais uma vez compartilhar a experiência de ouvir esse mestre da cultura, esse contador de histórias, esse doutor honoris causa Allenberg Quindins. Mais uma vez com vocês. Desfrutem dessa poesia em pessoa. Bom, então bem-vinda, Allenberg, no nosso canal. O Sagrado das Coisas. Eu estou feliz de receber vocês aqui em casa, né? A morada, nossa morada. Gente, esse é o Allenberg Quindins, um mestre aqui da cultura do Cariri. Né? Henrique, apresenta melhor ele. Eu acho que a melhor pessoa para se apresentar é ele, Allenberg. O mestre, o dom da palavra. Enfim, a gente admira demais você. É uma honra enorme, imensa ter você no nosso canal. A gente gosta muito de ouvir você, escutar você, então, com vocês, Allenberg. Eu é que fico feliz, né, assim, de estar com vocês aqui. A gente se encontrou por acaso, né? Bem, meu nome é Allenberg Quindins, eu sou um caririzeiro aqui do Cariri, do pé da Chapada do Araripe, né? E criei em 92 uma fundação com criança que é um espaço de estudo de mitologia e arqueologia do povo daqui, do Cariri, da história que estuda desde a pré-história,
né, a mitologia, desde quando nós estamos em torno dessa chapada, é importante localizar onde nós estamos. Né? Nós estamos aqui no coração do Nordeste, porque nós estamos equidistante a 700, 800 quilômetros de todo o litoral do Nordeste. Aqui, se eu sair daqui amanhã cedo, no fim da tarde eu estou tomando banho em qualquer praia da costa do Nordeste, né? Assim, porque tem essa equidistância. A Chapada do Araripe é um platô central, igual as chapadas que existem, dos Guimarães, a Chapada dos Veadeiros, as chapadas brasileiras. Aqui tem um destaque da Chapada. Ela teve suas formações há 90 milhões de anos atrás, no período Cretáceo, e foi uma elevação que aqui passava o Rio São Francisco. Quando houve essa elevação, ele mudou o curso, né, daqui. Nós estamos na fronteira de 4 estados. Eu estou aqui de frente para o Pernambuco, está aqui o Pernambuco, é meia hora. A 1h30 aqui do meu lado esquerdo, eu estou da Paraíba, do lado direito do Piauí, e nós estamos no Ceará. Então, é um território que, com a federalização do Brasil, foi dividido. É a nação do povo cariri que foi dividida e transformado em 4 estados. Aqui existia um povo chamado Cariri, que era uma nação de índios, né, de várias famílias indígenas, que arrodeava essa chapada aqui. E então, em 92, eu criei uma fundação partindo de uma casa, que é um marco da colonização aqui, em 1717, no ciclo do couro, né? Garcia Dávila veio com Tomé de Souza para ser o primeiro governador da Bahia. Tinha passado a primeira tentativa de colonização de Portugal do Nordeste, que foi a primeira colonização, teve voltado mais, era um trato militar, né, uma ocupação militar e religiosa. Depois começa a abrir para as famílias portuguesas e habitar, e é criada as Seis Marias. E vem Garcia Dávila, junto com Tomé de Souza, para ser o primeiro governador da Bahia, cria a Casa da Torre, que é conhecido como a Praia do Forte, lá em Salvador. E ele estava com o gado, os portugueses já criavam gado ali em Cabo Verde, na África. E aí eles trouxeram até aqui, criaram o Caminho das Boiadas, por dentro do Caminho das Águas, que era o caminho, o Rio do Nordeste São Seco, e as pessoas, desde a pré-história desse lado aqui do território, eles circulavam por dentro dos rios, caminhando, e chamava Caminho das Águas, que era de um ponto d'água para o outro. O caminho do gado veio por dentro do Caminho das Águas, criando o caminho do ciclo do couro, que é o gado. E aí surgem os primeiros 3 personagens, né, assim, desse momento. Surge o vaqueiro, que é o índio domado para tanger o gado, né? Surge o celeiro, que é quem faz toda a vestimenta, que vem desde o ciclo do couro até chegar no cangaço, né? Então você vê que... E uma grande influência árabe, porque a primeira ocupação que teve aqui foi os portugueses, mas os portugueses já traziam 700 anos de domínio árabe na Península Ibérica. E passavam pela ilha de Moçambique, e o rei de Moçambique, que era muçulmano, mandava os africanos, muçulmanos e mais árabes, né? Que os primeiros negros que vieram eram uma casta técnica. E vieram esses, e aí chegaram aqui, e dessa fusão nasce o aboio, que é o tipo de música que o vaqueiro chama o gado, né? Então tem o vaqueiro, e tem o celeiro, e tem o ferreiro. O ferreiro é que faz o ferro do gado e tudo. Então foram as primeiras profissões no caminho do ciclo do couro. Então eu estou dando essa georreferência geológica, né? Quando eu falo sobre o período Cretáceo que forma o território, da localização geográfica, onde é que nós estamos aqui, e da ocupação inicial antropológica que veio, como é que se diz,
conviver com quem já habitava aqui, que era um povo da pré-história, que há 3.500 anos já estava aqui em torno da Chapada. E esse povo que estava há mais tempo, Lemberg, que são, eu acho que, pelo que você está contando pra gente, é o povo originário, o povo Cariri, né? O Cariri. Qual é a participação dele nessa chegada desses povos colonizadores aqui? Como que foi a recepção? Porque tem um período da história que houve muita guerra aqui, né? Sim. Isso, como é que foi assim, essa chegada? A gente sempre fala do embate dos índios com os portugueses, mas a gente nunca fala do embate dos índios com os índios. Já existia guerras internas, né? Já existia guerras internas. E isso em todos os continentes, né? Na África... Até hoje eles estão em guerra também. E na África quem começou a vender escravos foram os próprios negros vendendo, né? Existia essa coisa das tribos que queriam dominar território, né? Então os cariris se aliaram a uma família portuguesa para combater outros. Porque eles tinham arma, era uma forma de dizimar o inimigo que já combatia há milhares de anos aqui, né? Então já havia essas disputas aqui no continente. Quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram como os espanhóis chegaram ali naquela região dos Incas, né, e tal, que os Incas, né, eles já... Existe um povo muito mais antigo do que os Incas, né? Os Incas já vieram depois, já foi, acho que o segundo ou terceiro povo que os espanhóis chegaram, né, que chegaram ali naquela região do Peru, por ali. Então os cariris estavam aqui, né? As datações que nós temos aqui, de carbono 14, né, em laboratórios de carbono 14, é 3.500 anos. O Allenberg tem um trabalho muito incrível com arqueologia também, né? Inclusive na Casa Grande, vocês têm... É o Museu do Homem Cariri. É o Museu do Homem Cariri. Em 92 eu restaurei a casa que foi o marco da colonização no ciclo do couro aqui. Sim. Que foi o ciclo do couro, o ciclo do couro chegou e com ele trouxeram os portugueses e dominaram os cariris, né? Houve coisa. E então, essa casa grande, né? Tinha uma casa de... uma casa... 1717, a data de tapeira. Era uma casa sem paredes, né? Ou melhor, sem paredes, ela é encruzada, né? Encruzada porque foi feita em forma de cruz. E ali era um rancho de comboeiro. Comboio é comboio, a gente já sabe. A né? passagem do boi. Comboio assim, aquele comboio de pessoas que vêm com a boiada. Essa casa, em 92, eu restaurei, que pertencia à minha família. E era do meu avô. E aí o seguinte, estava em ruína e eu pedi à família para restaurar essa casa, porque era uma casa que estava ali na cidade, foi a casa que deu origem à cidade, e ia cair. Aí eles me deram a casa, aí eu criei a Fundação Casa Grande, e aquela Casa Grande, né, que foram as primeiras casas da colônia, era que chamava Casa Grande, era Casa Grande da Fazenda. É por isso que ficou Casa Grande e Senzala, porque a Senzala ficava de lado, né? Então aquela casa grande, ela está no centro de Nova Olinda, né? Ela é o centro de Nova Olinda, ela ali não existia nada. É o coração de Nova Olinda. Ali surgiu a cidade. Então, a sua família já, a família do seu avô? Não, veio de outras famílias, né? E aí o seguinte, meu avô comprou em 32, meu avô era um comerciante de rapadura, né, que vendia rapadura, e ele tinha uma bodega e vendia muito essas coisas produzidas nos engenhos de açúcar na época. E ele era uma pessoa que era a única pessoa que tinha dinheiro na cidade, porque antigamente as pessoas não tinham dinheiro. As pessoas tinham galinha, porco, arroz, tinha essas coisas, mas dinheiro ninguém tinha. A economia à base de troca muito. Era, e ele tinha dinheiro. Sim. Então ele comprou por 2.000 contos de réis a casa, e estava em ruína, eu restaurei a casa, e dentro da Casa Grande, que foi um marco da colonização portuguesa no lugar, e que serviu para, de certa forma, combater aquela cultura que já tinha, ou dizimar aquela cultura, que eu não gosto muito dessas coisas, porque você fica coisa assim, tipo assim, que não foi bem isso, que ainda hoje a cultura está viva do Cariri, né? Então, mas que houve aquele primeiro encontro, então a casa serve para resgatar novamente essa cultura. Aí Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri. O que é que ia funcionar dentro da Fundação Casa Grande? O Memorial do Homem Cariri. Aí então nós tínhamos 10 anos de pesquisa, eu e a Rosiane, a gente pesquisava
a paisagem sonora do Cariri e a mitologia dos Cariri, desse povo. Aí nisso a gente encontrou caverna com pintura rupestre, sítio cerâmico, sítio lítico, todas essas coisas a gente foi encontrando. E aí a gente recebia pessoas em casa para conversar e a gente pensou assim, rapaz, vamos procurar institucionalizar essa pesquisa nossa, né? Porque éramos nós as primeiras pessoas aqui a se preocupar com essa coisa de onde vem a humanidade aqui em torno dessa chapada? Está aqui desde quando? O ser humano, né? Porque quando nós restauramos a casa, a meninada da cidade veio para dentro da casa e a gente começou a brincar de pinhão, de bila, as meninas fazendo casinha de boneca para as meninas, torneio de transilim. Pegamos os folguedos infantis para dialogar com a mitologia e a arqueologia, né? Então, a arqueologia era uma ciência, a mitologia era a cultura imaterial, né? o que não se pegava, estava muito ligado ao sagrado, e os folguedos infantis era justamente dialogável com isso. Então, a gente estava numa fronteira. Eu sempre que assisto aquele filme Dança com o Lobo, eu penso muito na Casa Grande, porque aquela barraquinha que aquele soldado faz lá na fronteira do oeste é mais ou menos na Casa Grande. A fronteira entre a ciência e a sabência do caboclo, do matuto. Porque a mitologia foi salva pelas histórias orais do matuto no pé de serra. Foi quem conseguiram conservar esse repasse da tradição oral. Vocês tiveram acesso a essas histórias? Vocês foram lá, conversaram com os caras? Nós passamos 10 anos, fomos nós quem identificamos todos os sítios arqueológicos daqui e identificamos todos os sítios mitológicos, fizemos um mapa, abrimos a casa com o Museu de Mitologia e Arqueologia e trouxemos as crianças através das brincadeiras. E as crianças começaram a fazer campeonato de pinhão, campeonato de bolinha de gude, a brincadeira que tinha durante o ano, porque a criança, ela tem, cada época do ano, ela tem uma brincadeira. Por exemplo, agora é a época do vento, né? É pipa. É pipa. É pipa. Né? Então, a época da chuva é aquele ferrinho que a gente chama enfinca, não sei como é que chama por aí. Você joga... Brincadeira que eu não sei. Você joga o ferrinho. Então é o seguinte, nós restauramos, a meninada veio e a gente criou um projeto totalmente administrado por criança, né? Então... Que é a coisa mais linda, você entra no museu e quem te conduz, quem faz a guiança pelo museu, né? Quem mostra as obras, mostra as pedras, né? As peças arqueológicas, são as crianças, e elas contam toda essa história que o Allenberg está contando, são crianças contando a coisa mais linda. Isso é muito legal, porque é o seguinte, porque a criança, ela precisa, é na infância onde a gente precisa resgatar, ou nem resgatar, é fortalecer a contação de história do território, a observação sobre o território. Essa consciência antiecológica que existe no continente brasileiro é a falta de uma formação de observação do território da criança brasileira. E nós estamos cada vez mais, né, os meninos com o iPhone, estão cada vez mais fora do território, né? E é aquela coisa, se torna muito mais, toca no coração, ver no celular uma catástrofe acontecendo no celular de que aqui na esquina, né? Então começa a formar esse mundo paralelo e real, enquanto no território da gente não existe uma observação, né? Observação da geografia local, é só uma falta de observação das pessoas. Então, você acha que hoje em dia a gente está vivendo uma fase mais desconectada da natureza, você diria isso? Eu acho que sim, né? Você vê assim, hoje de onde é que vem as decisões? As decisões vêm de onde não tem céu nem natureza, né? As decisões vêm das grandes cidades, né? De onde é que vem a moda? Vem da capital, né? De onde é que vem as imagens? Vem da capital. E quando é filmado a natureza, né? Ela é filmada com uma certa distorção. Os territórios, eles são formados com uma certa
são filmados de uma certa distorção, que até as pessoas do lugar passam a acreditar naquilo que vê e não naquilo que é. Entendeu? É mediado, a tecnologia está mediando nesse lugar. Você falou do iPhone, da criança, o mesmo adulto que está perdendo a sua relação com esse ambiente, né? Com o meio ambiente, com a natureza que cerca, até entre as pessoas, né? Essa coisa dos aplicativos de relacionamento, né? Sim. A pessoa hoje ela arruma um namorado, uma namorada pelo Tinder. Sim. Então, não sei, pelo menos eu sinto que cada vez que a gente vai aprofundando a tecnologia nesse sentido, a gente pode também estar aprofundando a distância. Uma coisa que poderia estar nos aproximando, e tem uma instância que está nos distanciando. O que eu acho interessante é que quando a tecnologia ela é um braço, por exemplo, se dizia que a guitarra de Jimi Hendrix era uma extensão do braço dele, aí sim. Né? Se dizia que a bola era uma extensão de Pelé, né? Era uma extensão do pé de Pelé. É diferente quando a tecnologia não é uma extensão. Quando a tecnologia mente, né, aquilo. Eu sou super fã de tecnologia. Se eu fazia revista em quadrinho, fazia as coisas, se tivesse essa tecnologia, no tempo eu era criança, né? Mas o que acontece é o seguinte, é que eu acho que tem que ser uma extensão do talento da gente, né? E a gente tem que ter bastante cuidado, aquela pessoa que produz o conteúdo pela tecnologia, de ter assim, uma coisa bem fina de não fazer com que ele seja um anti-educador, uma pessoa que desconecte a pessoa, né? Onde é o limite? O limite é até onde aquilo ali não desconecte a pessoa da percepção do ambiente. A importância, porque a gente recebe do ambiente, da percepção do ambiente, né? Então é muito importante a gente, por exemplo, aqui, minha casa é toda varandada e tem rede. Por quê? Olha aqui, nós estamos aqui, é rede por todo canto, né? Rede por todo canto. Por quê? Porque é o seguinte, porque é para justamente aproveitar esse vento. Aqui tem uma janela que entra o vento, aqui tem uma porta que sai. Então é muito importante a gente, né, ter essa integração, ter essa organicidade. E tudo que existir, seja, mesmo que seja tecnológico, seja para evidenciar essa estética, né? Para dar mais qualidade a essa estética, mas também só ir até onde onde a gente percebe a beleza, né? Até onde a gente percebe a beleza, que seja para trabalhar a beleza e não para mentir, né? A beleza. Agora, essa inspiração que você está falando, Alemberg, você acha que tem a ver com aquilo que você estava falando sobre essa obra? Sim. Que eu vou recuperar um pouquinho para a gente falar. Que a maneira com que isso foi trabalhado artisticamente por esses povos antigos, você acha que essa inspiração que você está dizendo tem a ver com essa, como se fosse uma tradução da percepção do lugar? Será que a gente poderia colocar isso tanto na imagem quanto no som? Porque esse trabalho aqui, que é um disco, né, um vinil, ele é um trabalho artístico seu e de Rosiane, da pesquisa de vocês, que concentra aqui o som e a imagem, né? Sim. Você acha que é disso que você está falando? Eu estou entendendo Sim. Dessa inspiração. Porque a gente, quando foi, né, a gente foi para o campo, né, para fazer essas pesquisas, a gente mergulhou de corpo e alma, né? Era coisa que a gente sonhava de noite. Eu sonhava de noite. Eu saía dos cantos e continuava andando, né? Das histórias que você ouvia. Meu coração ficava naquele lugar, né? Uhum. Eu vinha para casa, mas meu coração continuava ali. Eu continuava lá naquele lugar, sabe? É interessante quando a gente vai em locais que aquilo ali ressoa como um zabumba no coração da gente, como a gente fica, é como se o coração da gente retumbasse ali, ficasse ali, né, naquele eco do lugar. Então, a paisagem sonora é o som do lugar. É o som do lugar, é o som que aquele lugar tem e que ele é o espírito do lugar. Então, esses lugares, né, eles são feitos, como eu estava dizendo,
que eu acho que é isso que Que né, não gravou. que assim, que como é que nasce, né, a cultura de um lugar. Né? Então a cultura de um lugar, ela nasce porque nós temos as placas tectônicas. Essas placas, quando elas se afastam, elas formam vale. Quando elas se tocam, formam montanha. Então, em cima dela você tem a geografia, que ela se forma a partir disso. E nessa geografia nasce toda uma flora. E nessa flora vêm os animais herbívoros comer. Esses animais herbívoros são comidos pelos animais carnívoros. E vem o homem habitar esse ambiente, esse ecossistema, e ele começa a fazer interpretações das relações da geografia com a flora e com a fauna. E com o som do lugar. Com o ouvido do lugar, a boca do lugar. E aí ele começa, isso se chama cultura, essa compreensão. Chama cultura. Por exemplo, aqui no Cariri, o Patativa, ele tem um verso que ele diz: aonde eu olho, eu vejo um verso cibulir. Olha que percepção. Quando eu olho para cima, eu vejo uma cachoeira de rima caindo em cima de mim. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está falando sobre a percepção da presença da poesia na natureza. Que lindo. Né? Hermeto Pascoal, quando era menino, em Alagoas, a mãe dele derribava uma cadeira, ele ouvia as notas musical, ele via a nota que dava, ele sabia, Fá menor, não entendendo, então ele ouvia música, né? Então, né, então é o olho absoluto, o ouvido absoluto, um bom cozinheiro que tem o paladar absoluto, que eu como uma coisa em tal canto e digo aqui tem isso, tem aquilo, e sabe até a pitada quando vai fazer. Você está entendendo? O que é isso? É a relação do homem com a percepção desses ingredientes, desses temperos que tem na geografia. Na natureza. Então isso se expressa de alguma forma. Então essa forma dele expressar, como na gastronomia, nas pinturas rupestres, nas pinturas, né, na dança, na música, é a arte. A gente participou de uma vivência muito especial na Casa Grande, onde o Allenberg tem um museu, museu escola, como é que fala? Museu escola, né? Pode chamar. Escola museu? Escola museu? Sim, melhor? pode. Memorial. Memorial, do Homem Cariri. Na Casa Grande. Muitos nomes. E essa paisagem sonora que o Allenberg criou, tem um disco, enfim, pega ali. Tem que ter um braço comprido. Pra mim foi muito especial, assim, porque eu lembro de você falar muito da paisagem, do som do lugar. E isso pra mim faz muito sentido, porque eu sempre falo que eu demoro uns 5 dias pra chegar em algum lugar. É como se realmente fosse diferente. Né? Cada lugar tem uma instância. Eu acho que pra mim é como se fosse uma frequência mesmo. Tipo, eu fico muito Rio-São Paulo. Quando eu ia de Rio de São Paulo as primeiras vezes, tipo, de 15 em 15 dias, eu dava um tilt, assim, porque São Paulo tem uma frequência e o Rio de Janeiro tem outra frequência, apesar de das duas cidades serem grandes cidades. Assim. Agora é Cariri e Rio-São Paulo. Agora é Cariri e Rio-São Paulo. Então, pra mim, aumentou. É outra frequência mesmo, né? Mas e a diferença de quando um paulista vai pra Bahia, por exemplo, né? Que tem muita gente que fala, nossa, mas eu chego na Bahia, não sei o que, os paulistas, né? E aí os baianos falam, quando o paulista chega aqui, eles querem... Né? Então tem um som do lugar, tem uma frequência do lugar. E isso que você estava falando das placas tectônicas, dos animais, situa a gente, né, na região, de como se forma aquela região, por que as culturas são diferentes e por que as frequências são diferentes, porque isso está em um lugar, né? É o espírito do lugar. É o espírito do lugar. É o espírito do lugar. Então o espírito do lugar é formado por isso, né? É formado por essa adequação geológica, né? E disso que a gente fala sobre as placas tectônicas, né? Como está dizendo, se você escuta El Condor Passa, né? Que é aquela música feita
a partir dos Andes, né? Que até Simon & Garfunkel gravaram, né? O Simon, né, gravou essa música, foi uma das músicas mais gravadas que se teve, e aquela né? Então essa música não tem como você não enxergar assim uma montanha, olhando, você está olhando de uma montanha. A Cordilheira dos Andes. Uma coisa é você escutar a música de João do Vale. João do Vale, se você escutar a obra de João do Vale, falando sobre Pedreira, que é a cidade dele no Maranhão, quando você chega lá, você percebe que João do Vale faz uma interpretação de seu território de dentro de uma canoa olhando para a terra. E aí eu descobri isso, que quando eu cheguei lá eu vi um rio grande lá. E esse rio, que você não tem ideia, quando você passa a conviver, você vê um menino, você vê João do Vale menino pescando naquele rio, que o rio era a vida naquele lugar. Então você percebe o rio na obra de João do Vale, coisa que existe essa influência, né, do lugar, e é justamente esse tempo que você diz, né, esse tempo que você fala, né, o que é que aquelas montanhas tem a ver com o jeito de ser de quem mora no Rio, né? É muito interessante isso, né? Uma vez eu conversando, né, porque eu tinha uma coisa em mim ainda que precisava ser resolvida sobre a arquitetura de Oscar Niemeyer, né? Porque eu notava que o Oscar Niemeyer botava uma obra dele e a paisagem sumia. Era como se fosse uma escultura. Em primeiro lugar estava a escultura dele, depois a paisagem vinha compondo. Já na obra de Lúcio Costa, eu já achava que Lúcio Costa ele integrava. Ele botava uma peça ali, era como se aquela peça sempre existisse lá, a escola de Lúcio Costa, né? E aí um dia eu conversando com a filha de Lúcio Costa, Maria Elisa Costa, e eu fui falar essa coisa, e ela me deu uma aula assim da importância de Oscar Niemeyer. Quando fez Brasília, existia uma linha do horizonte. E o que foi que Oscar Niemeyer viu? Oscar Niemeyer viu as pedras que estavam faltando, as curvas que faltavam em cima daquela linha, e ele colocou. Cara, eu achei isso uma coisa tão bonita, né? Isso é muito bonito isso, né? Aquela coisa, a ponta da caneta Bic. Tá entendendo? Que ele colocou naquela linha do horizonte. Então, Brasília, a arquitetura de Brasília é justamente essas linhas que faltavam dentro daquele ambiente. É como se ele, é o que eu falei de Patativa, onde eu olho eu vejo um vestibulinho. Então a Oscar Niemeyer vê através dos olhos da arquitetura. Então eu acho que tem muito a ver com isso. Sabe? Você falou do espírito do lugar, né? Lembrei também daquilo que você tinha falado, de que às vezes a gente chega muito rápido num lugar, porque o nosso espírito ficou para trás. Então a gente tem a dificuldade de se adaptar tão rapidamente, porque a velocidade do avião é muito mais rápida do que os passos que o nosso pé dá. Você anda quantos quilômetros por hora? E o espírito anda com a velocidade do pé, é isso? O espírito anda com a velocidade do corpo, né? Entendendo? É a velocidade do corpo. Você pensa na velocidade que você se desloca. Pronto. Você está entendendo? Então às vezes a gente chega lá e o espírito está... O espírito ficou. Demora uns 5 dias mesmo. Para você chegar no lugar, né? É como você vai para um lugar, e quando você chega naquele lugar, aí você vai ganhando afeição. Quando você volta, ainda passa um dia para seu espírito chegar no seu corpo ali e voltar novamente, né? Porque a velocidade do avião é uma velocidade mais rápida, muito mais rápida do que você. Olha só quem veio saudar a gente nessa despedida do Cariri. Aqui nesse pote de ouro do nosso arco-íris. Arco-íris é um dos símbolos da cidade do Crato, que tem no seu brasão, tem essa coroa, esse cocar dos índios Cariri. E é um arco-íris, como vocês podem ver aqui. Eita! Olha o sagrado se manifestando. Com muita alegria, a gente se despede aqui desse lugar que a gente tanto ama. E espero que a gente tenha conseguido compartilhar um pouquinho
desses momentos incríveis que a gente viveu aqui, especialmente aí nas palavras dos mestres e das mestras, de Allenberg Quindins e de tantos outros e outras, das pessoas mais simples e gigantes que são essas pessoas que vivem aqui nesse Brasil profundo, nas matas da ancestralidade dos índios Cariri. Arrou, e nos vemos logo mais. Eu tenho a mania de muitas vezes as pessoas perguntam coisa e eu dou uma rodeada tão grande, depois que eu vou ver nas respostas, que eu não respondi nada que me perguntaram. É uma boa saída.